Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Nottingham Forest, que vence o Wolverhampton por 3-0. É aquela vitória que mostra muito da força do time do Nuno Espírito Santo e como é um time que é decisivo, né? Porque assim, é um time que teve problemas para se defender em algumas partes do jogo, né? Porque o Wolverhampton criou muito volume de jogo, mas assim, o Cels vai lá e faz uma atuação impecável, né? O goleiro do Nottingham Forest vem fazendo uma grande temporada, catou tudo nesse jogo e na hora que chega no ataque o time é letal, né? E assim, 3-0 contra a equipe do Vitor Pereira e o time vai, segundo lugar da Premier League, vai ganhando jogo atrás de jogo, vai somando ponto possível e assim, né, não sabemos até quanto eles aguentam isso, porque no final a gente está falando de uma equipe que claramente tem menos elenco do que os seus concorrentes diretos, né? A gente está falando de Nottingham Forest que tem menos elenco que Arsenal, Chelsea, até mesmo se a gente para pensar, Aston Villa, Manchester City, isso até é obviedade, Manchester City, né? Mas a questão é um time que está extraindo tudo o que tem do seu elenco, não dá para negar isso. O time está jogando bem, está apresentando ótimo futebol e está somando os pontos, né? Isso é uma coisa que, por exemplo, o Arsenal falhou em fazer nessa rodada, o Liverpool falhou em fazer, o Chelsea falhou em fazer. Se eles estão falhando, o Nottingham Forest vai lá e capitaliza em cima. E que bela vitória, né? Que bela atuação. E, assim, é uma atuação que dá até um placar um pouco maior do que a gente está acostumado. Normalmente é uma vitória, um gol apenas de vantagem, né? 1-0 ali, 1-1, tipo assim, 2-1, né? Melhor dizendo, né? Porque 1-1 é vitória, né? Então, obviamente, eram os placares magros, mas hoje veio aquele placar de boa qualidade, né? Tipo, um time fez ali um jogo que, assim, teve dificuldades em alguns pontos, né? O Wolverhampton conseguiu criar, mas o Celso estava ali para salvar e quando chegava o ataque, capitalizava. E aí, uma vitória muito merecida, um grande desempenho e a gente está vendo aí o time na parte de cima da tabela e a gente, acho que mais do que tudo quando olha para o Nottingham Forest, entenda o impacto de um técnico. Quando a gente estava cornetando o Steve Cooper na temporada passada e retrasada, não era porque o futebol era feio, entende? Não acho que é isso que vai julgar um trabalho efetivo ou não. Era porque o trabalho era completamente desconexo e ele não aproveitava a qualidade dos atletas disponíveis. Esse time é basicamente a base do time do ano passado. Vai ter uma contratação ou outra, mas assim, o Nottingham Forest contratou pesadamente, trouxe muito jogador e talvez alguns do que saíram no meio do caminho poderiam ter sido melhores aproveitados se tivesse o Nuno Espírito Santo no comando. Talvez, não dá para cravar nada, mas a gente vê o Nottingham Forest hoje, é uma base muito mais sólida, um time que sabe se defender melhor, ataca melhor, muito mais consciente, muito mais maleável. O time do Steve Cooper era uma bagunça, era uma baderna. E assim, conseguia os pontos para sustentar a primeira divisão e só. Era até chocante, né, que eles tinham conseguido terminar na primeira divisão, mas é que faz a diferença do talento que está superior às equipes do rebaixamento. Mas na hora de enfrentar as equipes que lutam por vagas a competições continentais e tudo isso, aí é outra história, né? Um nível completamente diferente. E assim, o Nottingham estava se salvando, agora o Nottingham está competindo. É a diferença que um técnico faz. E a gente está falando de Nuno Espírito Santo. Eu não estava empolgado assim com, olha, Nuno Espírito Santo vai comandar o Nottingham Forest, mas no final foi a escolha perfeita porque ele faz o que eu não esperava de não inventar esquema, vai jogando de uma forma simples e direta, né? Tipo um 4-2-3-1, um 4-3-3 básico, mas extremamente bem montado, eficaz, um time bem inteligente dentro de campo, as movimentações totalmente corretas, e é um time que não vive de exageros, né? Não se defende de maneira exagerada, né? Não se retranca demais, ao mesmo tempo que não se ataca, assim, não ataca o adversário sem correr riscos desnecessários, né? É um time muito consciente do que ele pode fazer e das limitações que o time tem. Então, assim, opera dentro delas e maximiza resultados. Então, é um trabalho perfeito até agora na temporada. É difícil dizer outra palavra. Você pode falar até, o resultado podia ser diferente, mas, poxa, quem imaginaria o Nottingham Forest em segundo lugar da Premier League na 20ª rodada? Ninguém imaginaria. Esse time termina em zona de Europa League já é um sucesso. Esse time do sétimo para frente já é um sucesso, independente do que aconteceu até agora, porque estamos falando de um elenco que teoricamente não era para estar ali, mas está. Então, assim, é fantástico e agora é ver o quanto que esse time sustenta. E o Wolverhampton melhorou com a chegada do Vitor Pereira. Eu não acho que essa é uma atuação que agora vai vir a realidade do Vitor Pereira e tudo isso, né? A gente sabe aí que é um técnico que não fez muita boa imagem aqui no Brasil, mas a questão é,
o trabalho dele é tentar ajustar e maximizar os pontos que não vinham sendo marcados com o Gary O'Neal. E acho que, de certa maneira, ele consegue. Mas agora é ver as próximas rodadas. O jogo de hoje já era sabidamente difícil e o resultado não veio, né? Veio um 3-0 para o oponente. Mas assim, você pode olhar o copo meio cheio e falar: tivemos chances, tivemos ali oportunidades, mas o Celso catou demais. Então é aquele negócio: tem dia que não é para balançar as redes mesmo. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.